souber, se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários, aí os caras me ajudam, entendeu? Para a gente poder participar. Então, seja bem-vindo, Fernando. Aqui, tá, seu nome, por favor. Débora, seja bem-vindo, Débora. O Raul, que já é nosso. Rafael, quem falou Raul aqui? Ô, Rafael, me perdoa. É que você tem que vir mais vezes, Rafael, tá joia? Tem um jovem aí do seu lado, por favor. Seja bem-vindo, seu Abraão. Deus abençoe o senhor lá de São Paulo, né? Mãe, tá mais perto. É porque, gente, a esposa dele é de São Paulo. É ou não é, Rafael? Ih, esquece, tá pior, né? Vocês vieram de São Paulo. É porque, entendeu, né? Me ajuda aí, por favor. É porque eles vieram de São Paulo, não foi? Me ajuda aí. Tá bom? Deus abençoe, seja bem-vindo. Natiele também, Deus abençoe. A Hanna e o Davi, Deus abençoe vocês. Esteja conosco aqui. Nossa intenção nessa quarta-feira, a gente tem um tema que a gente está estudando assim, como ler a Bíblia livro por livro. A gente já fez uma trajetória boa, hoje é Jeremias. A gente está começando a ver os profetas. Mas eu preferi voltar um pouquinho para a gente entender o que é de fato um profeta, qual era o papel do profeta. E aí a gente vai nos ajuda a entender os livros proféticos como um todo, né? Então, é a minha intenção. Então, você participar junto com a gente aqui nessa noite. Muito feliz ver os meus irmãos. Hoje eu fiquei conversando com o Dô. Esse casal está apaixonado mesmo, gente. Sabe o que ele deu de presente para ela hoje? Adivinha? 1 litro de gasolina. Esse cara ama essa moça. Não ama, gente? Não é verdade? Está apaixonado mesmo, tem que casar mesmo. 1 litro de gasolina. O que é isso, Douglas? O que é isso? Não é assim não, rapaz. Não foi fácil também não, acordou cedo. Fora o preço que tá esse negócio. Soprou para tirar a pila. Esse cara está apaixonado mesmo. Rapaz. 1 litro de gasolina, o que é isso, menino? Exatamente, foi trabalhar. Exatamente. Puxa vida. Nós vamos ver aqui, gente. A gente está só voltando um pouquinho sobre 3 coisas. Eu não vou repetir, só quero voltar um pouquinho para a gente falar sobre pensando um pouquinho sobre o livro de Jeremias. Mas o que acontece é que o Velho Testamento, todo o Velho Testamento, ele não é assim aleatório. Nós estamos aprendendo que é uma narrativa. A Bíblia é uma narrativa, é uma história que é contada, onde Deus está no controle dessa narrativa como um todo. E eu queria convidar você para a gente entender o Velho Testamento primeiro, e a gente vai entender o que eu vou falar aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6 de Êxodo 19. Perdão, do 19, 4 a 6, enquanto eu me localizo aqui no meu estudo aqui. E aí a gente vai Êxodo 19, versículos de números 4, 5 e 6. Por que eu vou ler? Eu vou ler 2 versículos, um é esse, e eu vou ler um outro, e aí a gente vai entender o que está por trás de todo o Velho Testamento. O que está por trás. Por que Deus estava tão interessado no povo assim? Por que Deus investiu tanto no povo de Israel? O que Ele queria com o povo de Israel? E aí a gente vai entender que o povo não entendeu. E aí nós vamos ver que Deus teve que levantar profetas, teve que levantar um rei para fazer o povo entender aquilo que Deus queria que o povo pudesse entender. E a gente vai ver, gente, uma das tarefas mais difíceis que tem é ser profeta. Não é, ou tarefa complicada é ser profeta, né? Mas a gente vai jogar uma luz hoje melhor sobre isso. Êxodo 19, do versículos 4, 5, 6, eu queria que você pudesse ler comigo. Ó. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz
e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Dá uma paradinha, isso é muito importante. O povo de Israel não podia perder a identidade deles como povo peculiar que Deus havia chamado. Eles não poderiam ser como os outros povos. Isso é muito importante, porque nós vamos ver que os profetas, quando eles vão chamar a atenção, Léo, do povo, em determinado sentido, o que eles estão chamando é isso: não perca a sua identidade como povo de Deus, como povo que foi escolhido, porque Deus tem um propósito através da vida de vocês. E é isso que a gente vai entender. Então, isso aqui é muito importante. Deus está dizendo assim, ó. Deus está dizendo: vocês vão me ser uma propriedade peculiar dentre todos os povos. E aqui eu já adianto, Davi, que o povo de Israel, eles confundiram. Quando a gente lê esse texto, eles acham: nós somos o povo de Deus. A gente pode viver do jeito que a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser, nós somos povo de Deus, Deus está com a gente, e se acontecer alguma coisa contra a gente, Deus guerreia contra os nossos inimigos, porque nós somos povo de Deus. Deus está falando assim: vocês não entenderam por que eu estou chamando vocês. Eu não estou chamando vocês para dizer que vocês têm que ser a melhor nação do mundo, a mais rica, a mais poderosa. Não é isso. Eu estou chamando vocês para isso aqui que o versículo vai dizer logo em seguida. Vamos ler comigo? Vós, versículo 6, me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus está dizendo: vocês são a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vocês não podem ser como os outros povos, vocês não podem perder a identidade de vocês, porque eu estou chamando vocês para que vocês me sejam santos. Santos. Santo não no sentido de sem pecado, né? Mas santo no sentido de separado. Santo no sentido de que a vida deles, em um determinado sentido, deveria refletir a vontade e o caráter de Deus para as outras nações, para as outras pessoas. Eles não podiam perder isso. Então aqui a gente começa a entender que Deus, quando chama o povo, ele tem um propósito a dar. Ele escolhe a nação de Israel porque no coração de Deus há um propósito para todas as nações. Não era só para Israel. É para que todas as nações pudessem conhecer a Deus. Então ele chama o povo de Israel. Ele diz: vocês vão ser um reino, vocês me serão santos. É por causa disso que estou chamando vocês. E aí ele diz: um reino de quê? De sacerdotes, né? E aí nós já pensamos um pouquinho o que é um sacerdote. O sacerdote é aquele que, em determinado sentido, ele representa Deus. Okay? A figura do sacerdote é aquele que faz a conexão entre o povo e Deus, ok? Mas ao mesmo tempo também ele representa Deus no meio do povo. Quando ele faz os sacrifícios, quando ele está no templo, quando ele separa, quando ele exerce o seu papel, sua tarefa de sacerdote, em determinado sentido, Deus está chamando a atenção do povo, dizendo assim, para o povo específico, falando assim: é assim que Deus deve ser adorado, é assim que Deus quer ser conhecido. Então Deus está dizendo: vocês, povo de Israel, me serão um reino de sacerdotes. Vocês. E aí, como eu falei quarta-feira passada, vocês lembram onde é que esse texto ele é repetido? Quem acertar essa pergunta, gente, o Paulinho vai dar uma caixa de bombom. Oi? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quando Pedro vai falar sobre a igreja no Novo Testamento, aí a igreja é com a gente. Adivinha qual é o texto que ele usa? O mesmo texto. Ele olha para os crentes e diz: vocês, igreja, me serão uma nação santa, vocês me serão um reino de sacerdotes. Ou seja, por que isso é importante? Porque em determinado sentido, Silésia, é a nossa tarefa como igreja. Em um determinado sentido, a igreja não pode perder a sua identidade. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje que o povo de Israel estava numa sinuca de bico.
assim, entre duas coisas. E aí Deus levanta os profetas, porque esse é o papel dele, é chamar o povo para dizer: eu estou chamando vocês para ser uma nação santa, eu estou chamando vocês para vocês me serem um reino de sacerdotes, eu estou chamando vocês para vocês não perderem a sua identidade, ok? Então ele falou também para a igreja o que está falando conosco. Vamos ler um outro texto que eu gosto de ler aqui, que é Gênesis 12, versículos 1 a 3, que nos ajuda também a pensar. São esses dois textos. Se você gravar esses dois textos, Gênesis 12, 1 a 3 e Êxodo 19, 4 a 6, você entende todo o propósito do Velho Testamento com esses dois versículos. Esses dois versículos. Olha Gênesis 12, 1, 2 e 3. Eu não vou entrar aqui em detalhes não, mas esse texto é muito importante. Vamos comigo? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estão percebendo, meus irmãos? Todas as famílias da terra. Eu vou abençoar você, Abraão. Não é por causa de você. Eu vou abençoar você por causa de você e por causa de todas as famílias da terra. E esse texto é muito importante porque de Gênesis 1, se você depois ler Gênesis 11, quando aparece esse texto, ele aparece, Paulo, justamente num ambiente, num contexto onde as nações estavam completamente perdidas. Antes havia dado o dilúvio com Noé, antes tinha aparecido Sodoma e Gomorra, o povo vivia jogado. Então Deus olha aquilo tudo, tira Abraão e fala: Abraão, Abraão, eu vou abençoar você, eu vou trabalhar só com você, Abraão. Porque a partir de Gênesis 12, Deus trabalha só com a nação de Israel. Até Gênesis 11, Deus trabalha com todos os povos. Por quê? Por que Deus está fazendo isso? Porque Abraão tinha algo especial nele? Não. Porque em determinado sentido Deus estava chamando Abraão para dizer: seja uma bênção, Abraão. Porque em você as famílias da terra vão me conhecer. Percebe, meus irmãos, que na verdade o foco dos profetas é chamar o povo justamente isso. E quando eles se afastam e buscam ídolos, quando eles se afastam, quebram a aliança com Deus, quando eles afastam, desobedecem a Deus, e Deus os chama de volta, não é dizendo assim: cara, eu estou querendo levar você para o céu. Não é só para isso. O que ele está querendo dizer é o seguinte: porque vocês foram chamados para abençoar todas as famílias da terra. Se vocês não viverem conforme eu estou querendo, as famílias da terra não vão me conhecer. Elas vão continuar perdidas. Então, é muito importante isso, porque esse foco vai atravessar todo o Velho Testamento e vai alcançar também o Novo Testamento, que Jesus vai falar a mesma coisa para a igreja. Lá no Novo Testamento, Jesus junta 12, junta a igreja e diz: sejam uma bênção. Eu vou abençoar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Eu não quero que vocês quebrem a aliança comigo no Novo Testamento. Porque em vocês todas as famílias da terra vão me conhecer. Mesma coisa. Então, quando a gente lê a Bíblia no Novo Testamento, falando sobre santidade de vida, falando sobre comportamento, falando sobre casamento, falando sobre criação de filhos, falando sobre tudo isso, falando sobre a igreja, Paulo escrevendo para a igreja, orientando a igreja, para cuidar da igreja, não é porque a igreja, ela tem essa responsabilidade, Fatinha. É a ela que foi confiado essa responsabilidade. E a igreja não pode perder a sua identidade. Não pode perder. Ok? Então a gente vai ver um pouquinho sobre o profeta. Eu vou adiantar aqui, porque eu já falei tudo isso aqui com a turma. Você podia ir direto para mim, quando está, acho que profeta, tem um texto de... E aí eu convido você a abrir Jeremias, no capítulo de número 4 de Jeremias.
versículos 1 e 2. Pois não, Camila. Só porque eu falei negócio de casamento aqui, você já está. Uhum. Eu penso o seguinte, assim, se os irmãos não concordarem, não tem problema. Eu estou com um diácono ali, um 4x4, ele me protege, qualquer coisa assim. Eu creio o seguinte, eu tenho aprendido o seguinte, né? Até vocês já sabem disso, assim. Eu creio que o Estado, ele cumpre um papel. A igreja, ela cumpre outro papel. Ok? O que a gente percebe no Estado é que o Estado, ele... Eu não sou da opinião de que igreja e Estado têm que andar de mãos dadas. Porque ou a igreja vai se tornar subserviente do Estado, vai se tornar um empregado do Estado, isso já aconteceu na história, isso é problema, ou a igreja, por outro lado, vai colocar o Estado debaixo dos seus pés, que também não é tarefa da igreja fazer isso, que também aconteceu isso no período antes da reforma. Então, eram os reis que estavam debaixo da figura, e a gente sabe que aconteceu ao longo da história, né? Porque não é essa a tarefa. O papel da igreja, e eu gosto muito da frase do Dietrich Bonhoeffer, o papel da igreja é ajudar o Estado a ser Estado conforme Deus quer. Então, qual que é o papel do Estado? O papel do Estado é a promoção do bem. O papel do Estado é a espada, cabe ao Estado a espada. Não cabe à igreja, cabe ao Estado a espada. Então, o papel da igreja, quando o Estado ele extrapola aquilo que a gente usa assim, chamado de a sua soberania, cada entidade ela tem uma esfera. Então você pega, por exemplo, a família tem uma esfera, a igreja tem um círculo, uma esfera, um limite até onde ela pode ir. Aí, o Estado tem também os órgãos, né, outros órgãos, tal, não sei o quê. O problema é quando o Estado extrapola os seus limites. Ele extrapola. Aí cabe à igreja alertá-lo de que ele passou dos seus limites. Então, ele cumpre um papel dentro desse plano maior de Deus, que Deus instituiu, por isso que ele pede para a gente orar pelos governantes, tal, essa coisa. Mas eu não concordo, pessoalmente eu não concordo. A igreja e Estado, elas não podem andar de mãos dadas. E a gente vai ver que os profetas, o profeta ele não ia na festa do rei. Veja bem, o rei, aí que está um negócio interessante que você está falando. O rei, os reis, e é bom foi o que a Camila falou, porque quando você lê os livros proféticos, você não pode desconectar o profeta do período que ele está. Então, por exemplo, Jeremias, ele vive em qual período, de qual rei de Israel, de qual rei de Judá? Isaías, qual rei que ele vivia, qual período que ele vivia? Miqueias, qual rei, qual período que ele vivia? Então você não pode desconectar disso. E a gente vai ver que sempre o papel do profeta, quando o rei se afastava, é chamar a responsabilidade do rei para ser... Porque qual que é o papel do rei? O papel do rei era um representante de Deus, do governo de Deus na terra. Ele precisava fazer isso. Então, quando ele se desviava, o profeta tinha que chamar a atenção dele novamente, porque ele não só estava desviando a nação, como ele não estava fazendo o papel que ele cumpria. Então, o profeta era um camarada que ele não tinha assim... Ele não fazia assim, vamos comer um churrasquinho no final de semana. Ele não tinha esse... Ele tinha um papel de alertar o rei, para que o rei ajudasse e cumprisse isso aqui que nós acabamos de ler. Então, eu vou dizer assim, eu acredito o seguinte, eu até coloquei, hoje eu mandei para os meninos, por exemplo,
nós olhamos para os países de primeiro mundo, né? O sonho nosso é ser como um país de primeiro mundo, né? Estradas fantásticas, sistema educacional particular é igual ao sistema educacional público, os hospitais funcionam direitinho, você percebe esse cuidado. Sonhamos com isso, né? Que bom que tem essas coisas. Mas isso, por um lado, esconde uma outra realidade, que aí a igreja, percebe, está lá para alertar sobre isso. Por exemplo, essa semana foi votado, não sei se os irmãos viram, na Irlanda, não sei se é a Irlanda do Norte, para mim é a Irlanda do Norte. A Irlanda votou mais de 60. Veja bem, gente, a Irlanda é um país católico, de predominância católica. Votou a lei do aborto. As mulheres agora podem abortar. E aí, lendo na reportagem, dizendo que nos países da Europa só sobraram 2 países. A Polônia e um outro país lá, que até hoje resistem contra a aprovação da lei do aborto. Está percebendo? Então, não adianta eu querer dizer assim, a melhor educação, a melhor escola. Está vendo? Nós temos o melhor governo, eles são honestos, eles não são corruptos, eles utilizam bem o dinheiro público como tem que ser, investem. O problema é o coração humano. O problema é o coração humano. A gente tem, é lógico que num país como aquele, todo mundo quer, e nós queremos também. Eu não sou da linha, não, vamos, quanto pior, melhor. Nosso país aqui tem que ser uma desgraça para que o povo possa olhar para Deus. Não penso assim. Tem que lutar para isso aqui ser melhor. Mas eu sei que a resposta não está nessas coisas. Porque eu vejo grandes países do mundo estão totalmente, mas distantes de Deus. Países que já foram berço protestante, países que foram exemplos no mundo todo, hoje vive um caos moral, um caos ético, um caos espiritual. As igrejas se transformaram em bares, se transformaram em boates, se transformaram em um monte de coisa. O pessoal já fala que a Europa vive chamado pós-cristianismo. O que é o pós-cristianismo? É isso que está acontecendo agora na Irlanda. Vamos aprovar a lei do aborto. E vamos viver aqui como se fosse a melhor coisa que tem no mundo. Então, e hoje, olhando lá, eu estava vendo, não sei se os irmãos viram, Portugal, olha que coisa. Portugal estava numa discussão lá na Câmara para aprovar a eutanásia. Você sabe o que é eutanásia, né? É a autorização de eu matar alguém, tirar a vida de alguém, de uma pessoa. Meu pai está lá, morre que não morre, o Estado está botando dinheiro em cima, eu também estou gastando, puxa, corta. Que loucura. Passou, eles não votaram a favor, mas foram por 5 votos. 5 votos. Então, o que é isso? Então, não adianta eu ter a melhor educação, o melhor governo. Eu preciso disso, não estou. A melhor justiça, graças a Deus por isso. Mas eu sei que não é isso que vai resolver o problema humano. É o texto que nós lemos de Jeremias. Acabamos de ler Jeremias 17. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não é o que o texto diz? Eu que sondo os corações. Agora, o povo de Israel, Camila, dentro da sua pergunta é interessante, porque o povo de Israel, ele deveria ser diferente de todos os outros povos. Vamos supor vamos supor que essa realidade hoje está acontecendo no tempo do povo de Israel, lá no tempo deles. Deus estaria chamando o povo de Israel do mesmo jeito e dizendo para eles a mesma coisa. Eu estou chamando vocês, porque através de vocês, essas pessoas que estão aí aprovando lei de aborto, essas pessoas que estão aprovando isso tudo, estão destruindo a família, estão fazendo tudo isso. Vocês têm que ser uma bênção para eles. É para a igreja. Ou seja, a tarefa da igreja hoje é essa. Sempre foi. Então, em um determinado sentido, quando eu ouço essas coisas, meu coração entristece. Mas em um determinado sentido, eu não esquento muito a cabeça. A Bíblia já falou sobre isso, mas em um determinado sentido, o que mais me preocupa, eu já falei isso aqui, não é o que está acontecendo nas trevas. Trevas sempre vai ser trevas, gente. Minha pergunta é, onde está a luz? Onde está a igreja? Onde estão os cristãos? Aí, Camila, a gente começa a ter um relance de como a igreja vai sofrer. Percebe? Não é mais porque é o Estado aprovando. São leis que estão aprovando. Percebe? A gente começa a ter um relance de como vai ser difícil a convivência da igreja, de você se posicionar como um cristão.
E vai precisar da igreja se posicionar como cristã. Então, é só isso que eu preocupo. Estado, percebe? Se a igreja estivesse amarrada com o Estado agora, o que ia acontecer? Que loucura. Pode falar, Davi? Se eu falei alguma coisa assim... Oh, que legal. Gostei dessa frase. Piores períodos da igreja. Exato. Bem lembrado. Gostei. A consciência do Estado. Obrigado, Davi. Muito joia. Martin Luther King, né? Muito legal. Exatamente esse papel. E hoje a gente tem a mesma responsabilidade. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a mesma coisa. Não mudou nada, não. A igreja precisa ser voz profética no tempo de hoje. Né? E aí que a gente entra nessa utopia de, ou às vezes querer que tudo seja perfeito, ou então de largar a mão mesmo. Jesus vai voltar mesmo, e a igreja pronto. Boa, Douglas. Então nós como cristãos é exatamente isso. Seja luz, ser luz é o que de fato contra essas questões. E ser contra um peso, um posicionamento. Bem lembrado, Douglas. E é verdade mesmo. Exatamente. Então, meus irmãos, assim, como foi com o povo de Israel cercado entre outros povos que viviam do mesmo jeito, hoje a igreja também vive no mesmo contexto. A única diferença deles para nós é porque no tempo do Velho Testamento, os outros povos deveriam olhar para eles. Nossa, as casas de vocês, as famílias, casamento, criação de filhos, os negócios de vocês não colocam dois pesos na balança? Os outros povos põem, vocês não põem. Olha, vocês se preocupam com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Me fale do seu Deus. Então, naquela época, os povos em volta, Paulinho, tinham que olhar para a nação de Israel. No Novo Testamento só inverteu. É nós que saímos. Jesus disse, vai e faça discípulos. É o contrário. E aí, como diz o Tim Keller, eu gosto muito do que o Tim Keller fala, que ele fala assim que nós precisamos sair, né? Mas por incrível que pareça, Deus está trazendo os povos para perto de nós. Olha os grandes centros urbanos. Os grandes centros urbanos vivem essa coisa toda, esse pluralismo todo, e a igreja inserida ali dentro. E eu vou mostrar para vocês que justamente a postura do povo de Israel é uma das duas nossas posturas, que elas estão equivocadas. E aí que vem o papel do profeta, que o profeta vai levantar e falar assim, não, vocês não podem, como o Douglas falou, vocês não podem se encolher. Vocês têm que sair, vocês têm que se posicionar. Você tem que fincar a bandeira, que as pessoas estão perdidas. É para isso que eu estou chamando vocês, é para isso que eu estou abençoando vocês, é para isso que eu estou chamando vocês. Então, isso é muito importante, meus irmãos, porque se a igreja perder isso, como o povo de Israel, ele perdeu, eu insisto aqui na igreja, todo mundo sabe que eu falo sempre a mesma coisa, pode fechar as portas, não tem razão dela estar na cidade. Se ela perde a missão de ser um reino de sacerdotes e uma bênção para as nações, pode fechar, Rafael. Não tem razão de existir. Não tem. Não tem. Isso é muito sério. É por isso que a gente está chamando a responsabilidade, porque é isso, para isso que Deus chama a igreja. Quando Deus converte uma pessoa, Fernando, Ele chama a pessoa, tira a pessoa das trevas e coloca na luz. Não é dizendo assim, não, cara, agora eu vou te cercar de bênção, botar um monte de coisinha legal, nada vai acontecer com você, nada vai tocar com você. E aí, meu Deus, eu estou aqui sentado no banco esperando você vir para cá no dia, eu vou cuidar de você. Não. Estou chamando você para que você pregue o evangelho. É para isso. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, quando ele vai falar... Porque a gente encontra em Atos 3 textos que falam da conversão de Paulo, né, na estrada de Damasco, né? Paulo estava lá e viu uma forte luz, tal, como do meio-dia, caiu, ouviu uma voz. Você vê que em Atos, 3 momentos acontecem. Atos 9,
Sei que é Atos 26, que Paulo vai falar isso quando está perante o rei Agripa, em outro momento. Mas quem está contando essa história é Lucas. Quando Paulo vai falar da conversão dele, ele não conta essa história. Você não vê Paulo dizendo assim, quando ele vai falar, em Atos é Lucas que está falando. Mas quando perguntam para Paulo, Paulo, como é que foi a sua conversão? Aí Paulo fala, Deus me chamou para pregar para os gentios. É assim que ele conta a conversão dele. Ele não conta a conversão dele como uma experiência espetacular. Isso aconteceu com ele, mas para Paulo, Paulo entendeu que o chamado, a conversão dele é um chamado. A conversão dele é uma responsabilidade de pregar e testemunhar de Jesus em todos os lugares. Paulo entendia isso. Meus irmãos, isso é muito importante, porque hoje a chamada conversão, na verdade, é uma catástrofe muitas vezes. É triste dizer, mas os cristãos se convertem, mas eles não estão nem aí. Ele deu um péssimo testemunho, eles fazem uma lambança. Vive às vezes cravado, Paulinho, na experiência que eles tiveram e quer que as pessoas tenham a mesma experiência. Se não tiver a mesma experiência, não foi convertido. Meu amigo, esquece. Então, é isso que que a gente vai ver, que o Velho Testamento fala sobre isso. Mas vamos lá, Jeremias, capítulo 4, versículos de números 1 e 2, por favor. Está projetado aqui. Obrigado, Paulinho. Dadá. Quase que eu chamei Paulinho de Dadá. É a mesma coisa, né? Paulinho, Dadá. É a mesma coisa. Esse está no pendrive, Dadá? Porque eu tinha colocado o texto. Eu acho que é o que está no pendrive. Tá bom, não tem problema não. Jeremias 4, 1 e 2. Vamos lá comigo, meus irmãos. É que eu tinha colocado aqui o texto. Vamos ler comigo? Ó. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então neles serão benditas as nações e neles se glorificarão. Não é muito parecido com o texto de Êxodo? Por isso que ele está pedindo, Israel, volta a Israel. Se arrependa e volta a Israel. Abandone as suas abominações, Israel. Faça isso, Israel. Então neles serão benditas todas as nações. Ok? Então a gente vai ver um pouquinho sobre o papel do profeta, porque nos ajuda a entender os livros proféticos. Ok? Então vamos começar aqui. Antes, eu falei quarta-feira passada, 3 coisas no Velho Testamento que o povo gira em volta: o templo, o rei e o profeta. E nós falamos na quarta-feira passada que o papel do templo não era só o lugar de culto. O papel do templo significa que Deus queria que o povo vivesse em torno dele para adorá-lo, e adorá-lo significava que, em determinado sentido, Deus estava também chamando as outras nações para adorá-lo. Sempre assim. O rei, como eu falei, ele representava como se fosse o governo de Deus na terra. O reinado de Davi, Douglas, foi um reinado que Deus que chamasse assim, Davi, eu quero mostrar para o povo de Israel vai ter uma oportunidade. E aí a Camila perguntou sobre questões de governo e igreja e governo. No reinado de Davi é Deus dizendo assim, o mundo vai ter uma oportunidade de perceber, Davi, que através de você, como é que é o meu governo. Como é que eu governo. E a gente fica encantado como é que Davi governava. É maravilhoso a forma que ele governava. É por isso que Deus ficou muito bravo quando ele pecou com Batseba. Ele não ficou bravo, porque o pecado dele não foi tão grave quanto outros, não é verdade? Só porque ele adulterou e matou o marido dela, é uma coisa pequena. Isso aí não é uma coisa pequena, não é verdade? Mas Deus ficou bravo, muito irado com Davi, é porque é isso que estava, Davi, através de você. Todas as nações vão conhecer.
como eu governo. Como é um reino, como é que é um povo que é governado pela minha mão, e você é meu representante. Esse que é o problema. Esse que era a questão que estava mais pesada. E o que vai acontecer com todo o povo. Então, gente, o profeta, o que era um profeta? Era um presente final de Deus a Israel, para fomentar o seu papel e a sua identidade missional e a dádiva dos profetas. Ou seja, era para chamar o povo, para que o povo não perdesse a sua identidade de ser, essa ideia de identidade missional é do povo ser uma bênção para todas as famílias da terra. É ser uma nação santa e um reino de sacerdotes. O profeta chamava o povo para fazer cumprir a aliança. É bom dizer, gente, que Deus se relacionava com o povo por meio da aliança. Só assim. Era a forma como Deus se relacionava com o povo. Então, quando o povo pecava, ele sempre dizia assim: quebrou a minha aliança, não cumpriu os meus propósitos. Então, o profeta levantava e falava assim. Jeremias vai falar sobre isso. Volte. Voltar para a aliança significa que o povo voltaria, obedeceria a Deus, amaria a Deus e serviria a Deus. Ok? A tarefa do profeta era desafiar Israel quando o povo quebra a aliança e esquece da sua identidade. Isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque no período de Jeremias, o que vai acontecer com o povo? Eles saem da terra deles e têm que ir para uma outra terra. E aí que está o problema. O que pode acontecer lá? Eles perderem a identidade deles, porque eles não estão mais na terra deles. Eles se misturar com os outros povos e perder a identidade como reino de sacerdote, como povo que Deus queria. E Deus não queria isso para o povo de Israel. Não era para privilégio do povo, mas era para responsabilidade do povo, porque ele não poderia ser como os outros povos. Então ele não podia perder a identidade dele. Na verdade, gente, aqui joga luz, como eu falei na quarta-feira passada, por exemplo, qual que é o papel, um dos papéis pastorais? Um deles é o papel do profeta. Não para ficar tentando desvendar o que vai acontecer amanhã, com quem você casa, com quem não você casa, se você ganha dinheiro, se não ganha dinheiro. O papel do profeta aqui não é esse. Mas o papel do profeta, um deles é esse aqui. É fazer com que a igreja não perca a sua identidade. Quando se ensina, você tem que ter uma vida santa, Silésia. Tem que ter uma vida santa, Léo. Por quê? Para que o povo não perca a sua identidade. Quando Israel deixa de ser uma nação santa, ouvimos a voz dos profetas implorando ao povo que retorne ao propósito da sua existência. Então a preocupação central dos profetas é comunicar a Israel o que significa ser Israel. Ok? O que significa ser Israel? Ele não pode deixar de perder essa característica. Então, eles pronunciavam principalmente contra a infidelidade do povo. Essa palavra é muito interessante, porque a ideia de infidelidade é como se fosse um casamento. E é isso mesmo a ideia. Não sei qual profeta que diz, Oséias que fala que, quando fala assim, na Israel é minha noiva, é minha esposa, só que ela foi infiel a mim. Gente, tem uns textos, eu já falei aqui, é um dos textos mais pesados. É um texto que está em Ezequiel. Gente, para você ler aquele negócio, dá náusea, Sim, aquele texto, o que o povo fez com Deus, como ele foi infiel. Acho que eu já falei aqui, aquele texto que pega, assim, quem era você, Israel? Você era um aborto, Israel. Peguei você, limpei você, dei banho em você, cuidei de você, E aí você foi crescendo, barriguinha crescendo, aqueles bichutinhos, sabe, Joãozinho? Gordinho assim, gordinho, aí uma mocinha, aí fez uma sainha para ela, botou um lacinho na cabeça, passou pomponzinho, cheirosinho, aí foi crescendo, ela foi ficando bonita, a menininha foi crescendo, um pouquinho, Camila, daqui a pouco. Aí foi ficando bonita, aquela mocinha bonita, linda. E Deus falou, foi assim, foi fazendo com você, Israel. Eu fui cuidando de você. Eu fui deixando você tão bonita. E aí, quando você chegou com 15, 16 anos, sabe aquele vestido que eu te dei seus 15 anos? Você pegou o vestido, fez um lençol,
deitou com outros homens e se prostituiu com ele. Cara, até para arrepiar um trem desse. Foi isso que você fez comigo, Israel. Você foi infiel a mim, Israel. E Deus está levantando um profeta, dizendo, não, foi para isso que eu te fiz. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Está doido? A forma como o profeta expõe é um negócio assim. Fala, Camila. Uhum. Que outra? Uhum. Foi adorar os outros deuses. Essa é a ideia de infidelidade. É como se o povo falasse assim: ah, Deus, tem coisa melhor lá fora. Ah, Deus, para que no século XXI eu vou me preocupar com o Senhor? Minha vida está tão arrumadinha, eu tenho dinheiro, tenho um bom negócio, minha vida está tão acertada, meus filhos estão bem, para quê? Aí o povo se larga, né? Não preciso mais cultuar, não preciso mais buscar Deus, não preciso orar, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais da igreja, não preciso nada disso, porque já estou bem. E outra, século XXI, já tem todos os esquemas muito bem armados. Está tudo bem montado no mundo todo. Tem resposta para tudo. Para quê, gente? Para com essa bobagem. Isso aí é coisa dos meus pais. Coitados dos meus pais. Meus pais eram muito tão ignorantes. Você acredita que meu pai acreditava em Deus? Que coisa. Coitado meu pai. Mas eu não, sou homem. É verdade, sempre serve para mim mais. Coisa. Mesma coisa. Não muda nada. O que é isso? É outro Deus mesmo. Um ídolo. Idolatria pura e simples, na maior. Entendeu? Eu estou falando para alguém que cresceu num ambiente de igreja, vamos pensar assim. Agora, aquele que não cresceu, que não é crente, ele não pensa assim, qual que é a nossa tarefa? Nós irmos a ele e dizer, é o único Deus aqui nesse negócio. É a nossa tarefa. Entendeu? Então, assim, a palavra é essa aqui mesmo, Camila, é a ideia de que o povo ele quebrou a aliança, se esqueceu de Deus, buscou outros deuses, foi infiel a Deus, e foi infiel em todas as dimensões da sua vida, prestava a Deus um culto hipócrita, não respeitava, por exemplo, o sábado para eles tinha um significado importante, não estava nem aí para isso, o culto deles e tudo mais. E aí o que acontecia dentro do povo de Israel? Pobreza, opressão, injustiça, o pobre não era cuidado, a viúva era abandonada. O que é isso? Eram sinais de que o povo estava sendo infiel a Deus. Como eu falei aqui, falando sobre Isaías, os reflexos aparecem na vida social. Israel não deveria ser assim. Entre o povo de Israel não deveria ser assim. Não poderia ser assim entre eles, mas estava acontecendo. Pode falar, eu esqueci seu nome, filho. Débora. Igreja evangélica? Angélica. E aí foi uma irmã, eu estou com a cabeça muito confusa. Ela foi uma irmã para cantar Ave Maria, e depois disse, ainda mais Maria rogai por nós. Meu Deus, você fala que eu disse, vamos dever adorar o Deus. Na igreja evangélica? Estranho, né? Muito estranho. Muito estranho. Amém, filha. Estranho. É estranho no sentido de que, assim, quando fala que é um evangélico, ele tem uma postura muito firme contra a idolatria, contra a questão de Maria, ele é bem... Mas evangélico pode ser uma igrejinha ali, de portinha ali. O cara botou o nome da igreja lá doido, aí botou o nome da igreja do filho dele. Mas tem um nome evangélico que ele tá firme lá, ele joga
muito pesado com respeito a isso. Me estranha o que está acontecendo. Eu acho que, né, vocês que são membros da igreja, vocês precisam chamar a liderança e falar assim, pastor, pastora, fala assim, pastora, eu preciso que você me ajude, porque eu não encontro um respaldo bíblico para isso aqui. Né? E a Bíblia, ela está acima de tudo, ela que rege a nossa vida aqui. E tem que conversar com ela sobre isso. Estranho. Eu já vi muita coisa. Tá bom? Triste isso aí, Débora. Olha só, gente. 3 áreas do pecado que o povo tinha que chamar a atenção. Que o profeta tinha que chamar a atenção. Sempre isso aqui. Exploração em todas as esferas da vida comercial. O profeta chamava atenção nisso porque o povo negociava de forma corrupta, suborno, botava 2 pesos na balança. Era isso que eles faziam. Então o profeta chamava a atenção deles. Alianças políticas, aqui Camilo, ó, alianças políticas e militares com outras nações em troca de proteção. Era muito comum o povo, o povo de Israel, quando se sentia pressionado pelos outros povos, o que eles faziam? Me socorre Síria, me socorre a Síria, me socorre Babilônia, me socorre Egito. Deus levantava o profeta e falava assim, vocês estão deixando de confiar em mim? Vocês acham que quem vai cercar vocês são os outros povos? É porque o exército deles é maior? Então o profeta novamente tinha que chamar. Jeremias está lotado disso. Né? E também de práticas cultuais corruptas. Tem a ver com o que a Débora falou. O culto deles virou uma bagunça. O culto deles, havia no culto... os reis colocavam dentro do templo, por exemplo, colocavam imagens, adoravam outros ídolos. Na cidade estava esparramado, né, postes ídolos. Né? Deus levanta mais na frente o rei Josias para desbancar tudo isso. Porque a gente vai ver, gente, que nem os profetas deram conta. Eles não conseguiram dar conta da idolatria e desse afastamento do povo de tão arregado que estava. No máximo que demorava, João Alexandre, era 40 anos, quando o rei estava vivo. O rei morria, o povo descia de novo. Então, as 3 áreas que os profetas mais combatiam eram essas 3 áreas aqui. Ok? Então, esse comportamento de quebra da aliança está arraigado na maneira que Israel esqueceu e rejeitou o seu Deus e adotou estilos de vida em contraste explícito com o seu chamado missional, de ser luz para as nações. O que significava eles colocarem ídolos, eles fazerem acordo com outros? Era o significado de que eles estavam perdendo a missão deles, que Deus os confiou de ser luz para as nações. Era esse que era o problema. Não era só dizer assim, você tem que ser uma vida santa, mas eles estavam perdendo aquilo que nós lemos em Êxodo 19. Você tem que ser uma nação santa, você tem que ser um reino de sacerdote. Então é isso aqui que eles perderam. Ou seja, para que eu estou chamando vocês? Para que eu coloquei vocês aqui? Para que eu abençoei vocês aqui? Aí o povo falou assim, não, porque está bem demais, eu posso fazer o que eu quiser. Aí o profeta vinha e falava assim, não, você foi chamado porque esses povos que estão aí, eles estão perdidos, eles estão sem Deus, eles estão adorando ídolos, eles estão longe de mim, eles não me conhecem, é por isso que eu chamei vocês. Então é isso que o profeta fazia. Então, ou seja, o povo perder a identidade significava que, por um lado, estava jogando em risco a missão de Deus. Qual que é a missão de Deus? A missão de Deus é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou chamando porque eu quero abençoar todas as terras, para que as terras me conheçam e glorifiquem o meu nome e me adorem como o único Deus. Gente, nós estamos no século XXI. Eu citei exemplos da Europa. O que está precisando na Europa? Que se plante igreja naquele lugar, para que o evangelho seja pregado, as pessoas se convertam e voltem-se para Deus. É isso que precisa fazer. Nossa nação brasileira, aí é triste, né, ouvindo uma irmãzinha ali, mas eu sempre falo isso aqui, nós somos 40 milhões e nós não impactamos ninguém, não fazemos muita diferença. É triste dizer isso, meus irmãos, mas por quê? A tendência é perder nossa identidade ou se misturar, como eu vou falar mais aqui. Então aqui os outros profetas também fazem a mesma coisa, exortam o povo de Israel a voltar novamente para o seu chamado, para ser povo de Deus. Então esse tema da fidelidade de Israel
era o tema de que um dia Deus levaria a salvação a toda a criação, a todos os povos. É por isso que ele estava chamando. Então, Daniel, Deus não salva ninguém, Daniel. Deus não está querendo salvar você, Daniel, só para dizer assim, eu vou abençoar a sua casa. Não, é para você ser uma luz lá para as pessoas, ser uma bênção, porque Deus transformou você. Ou seja, o cristão, ele tem um chamado, se ele perde o chamado, pode jogar fora o título de cristão. Estou sendo sincero, meus irmãos. Estou sendo sincero. É assim que eu entendo. Então, Jeremias diz que se o povo se voltar para Deus, se o povo se afastar da idolatria, e se o povo viver de forma honesta, de forma justa, de forma correta, o Senhor vai abençoar as nações. Então a lógica aqui é muito forte, olha só. A missão de Deus para com as nações estava sendo impedida por causa do constante fracasso espiritual e ético de Israel. Mas não é isso que acontece nos nossos dias? Quando nós, Davi, damos péssimos de testemunho, quando nós estávamos até conversando em casa, né, Joãozinho, antes de vir para cá, a dificuldade que tem, né, o cara chega e fala assim, Paulo, mas fulano não é crente, mas fulano não é crente, não, fulano não é crente. O que isso quer dizer, por um lado? De que impede, por um lado, o fracasso espiritual e ético da igreja hoje, por um determinado sentido, ela impede com que as pessoas de fato conheçam quem é Deus e se rendam a Cristo, é a mensagem do Evangelho. Israel retorne à sua missão de ser povo de Deus, adorando exclusivamente e vivendo de acordo com as suas exigências morais. E Deus poderá voltar à missão dele, ou seja, de abençoar as nações. Então, esse é o foco principal do papel do profeta, ok? Então, o propósito de Deus, de forma universal, fica claro quando ele chama, quando ele convoca, Geraldinho, os profetas, dizendo para que os profetas... Gente, hoje eu estava lendo sobre Elias, eu fiquei pensando assim, eu acho que Elias pensava assim, Douglas, assim, e veio a voz do Senhor a Elias, aí eu pensava assim, nossa, eu não queria ouvir essa voz, por um lado, porque era só enrascada. Imagina, você vai ter que ir lá encarar Acabe, você vai ter que ir lá encarar Jezabel. Rapaz, que tarefa difícil, irmão. Que tarefa difícil. Nós vamos aprender aqui sobre Oséias. Gente, Deus manda o profeta casar com uma prostituta, ter filhos com ela, para dizer assim, é isso que o povo fez comigo. Ou seja, e aí o profeta vai chamar o povo de Israel, dizendo, vocês estão sendo infiéis a Deus, voltem para Ele. Porque vocês não podem ser um impedimento, um fracasso na missão que Deus tem para salvar essas pessoas aí. É isso que vai acontecer, ok? Então, eles não poderiam perder, em hipótese alguma, a sua identidade. Então, as promessas dos profetas relativas ao futuro, eles interpretavam a identidade e o papel de Israel com respeito à sua missão às nações. Ok? Vamos, eu não sei se eu coloquei aqui. Aqui, está aqui. Mesmo que Israel fracassasse na tarefa que lhe foi dada por Deus, Deus não falharia na sua missão, mesmo que ele fracassasse. Vamos ler comigo aqui Isaías 19, 25 a 25, 23. Vamos ler, ó. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, Israel, minha herança. Meus irmãos, isso aqui é muito triste, por um lado, porque Deus está dizendo assim, Israel, se você falhar, eu vou chamar os outros povos para cumprir a minha missão. É o que acontece lá quando nós chamamos de Ciro, meu servo, chama de Egito aqui, ó. Abençoará o Egito, porque no fundo, Deus, ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir a sua palavra. Ele não vai falhar na sua palavra.
É interessante que Paulo, Geraldinho, quando escreve depois aos Romanos, ele diz assim: Deus chama os gentios para causar ciúme a Israel, porque Israel se afastou. Deus também está de olho em Israel, mas Deus vai chamar os gentios para causar ciúme neles. Ok? Então Deus vai inaugurar um reino mundial por meio do Messias, na linhagem de Davi, por meio do seu Espírito. Ele vai juntar todos os povos e aí vai de fato proclamar o seu nome. E aqui, para me caminhar para o final, gente, vai acontecer, principalmente no tempo de Jeremias, uma coisa muito séria: o exílio. O que é o exílio? Eles são tirados da terra deles. Não estão mais no templo, não está perto mais do templo. Ok? Vão para uma língua estranha, com um povo estranho, sofrendo lá. Então, exílio, subjugação e diáspora. Um povo santo disperso entre as nações. Agora, o que é interessante, Douglas, é que Deus os tira e os põe em outra nação. Quando eles estão lá na outra nação, Deus fala assim: vocês estão aí para abençoar as pessoas que estão aí. Aí o que o povo faz? Começa a reclamar, começa a xingar, começa a ficar bravo. Não, nós não vamos fazer nada não, nós estamos aqui mesmo, nós não queremos saber não. Né? O Salmo 135, né? Cante aí para nós as suas canções aí. Como nós podemos cantar as nossas canções em terra estranha? Minha vontade é pegar os filhos desses caras e sentar nas pedras. Nós estamos longe da Babilônia, nós estamos sentados nos rios da Babilônia, longe da nossa terra, contemplando lá de longe. E Deus levanta assim: não, seja uma bênção aí, ó. Eu estou espalhando vocês para que aí também vocês abençoem esses caras. Percebe, gente, como o coração do povo era difícil? Duro. Então os profetas são incapazes de deter a correnteza de rebelião de Israel, que por fim leva ao juízo de Deus. Mesmo lá, veja bem, no exílio, Deus vai levantar profetas, Daniel. Lá no exílio. Qual que é o papel do profeta no exílio? Dizer: não perca a identidade de vocês no meio dos outros povos. É isso que ele vai dizer ali de forma clara para nós. E aqui, gente, pelo que eu não coloquei, tá? A gente sabe que no ano 722 a.C., as 10 tribos do norte, elas são dispersas. Os assírios vêm e dispersam tudo. Passam-se praticamente 100 anos, no ano 586, as 2 tribos que estavam embaixo, elas também são exiladas. As 10 tribos, Daniel, somem do mapa. As 2 tribos que sobem, Judá e Benjamim. E eles são exilados, chegam lá tirados da terra deles. E aí parece que o propósito de Deus vai se perder, porque eles foram tirados da terra dele. Mas o que Deus faz? Deus os leva para outras nações, para que no meio daquelas nações eles pudessem ser uma bênção ali também. No meio de tudo isso, Deus não desiste de Israel, né? Aí diz aí, ó, a identidade e o papel do povo, missional do povo, assume uma nova forma, uma vez que Israel foi despojado da sua soberania nacional e precisa agora aprender a viver como uma pequena minoria em meio às culturas pagãs. Quando a gente lê Daniel, Daniel é uma pequena minoria no império pesadaço. E Deus está dizendo: está vendo, Daniel? Por que Daniel não se curva? Ele não come a comida que o rei vai pedir, porque ele sabe que ele não pode perder a identidade dele como povo de Deus, mesmo sendo minoria. E aí a gente vê várias vezes, 2 vezes, o rei Nabucodonosor tendo que se curvar e dizer: de fato, o seu Deus é o Deus acima de todas as coisas. O Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, é o único Deus. Era isso, aqueles 4, estavam uma minoria dizendo o que Deus queria que o povo de Israel fizesse, de forma muito clara, né? Então, Deus, ele não se esquece do povo, até mesmo no exílio. Gente, exílio, não se esqueça disso, significa que o povo desobedeceu a Deus num nível tão elevado, mas tão elevado, que Deus falou assim: chega. Gente, porque a gente não tem essa realidade, mas eu fico tentando imaginar, por exemplo, aqui em Roraima, né, Rondônia, né, você pega o povo fugindo, Venezuela, né, pessoal fugindo da Venezuela. Gente, não deve ser aqueles refugiados na Síria. Imagina você sair da sua casa, da sua cultura, do seu lugar, você ir para um lugar que você não sabe.
Que loucura que é isso. Né? Então, eles estavam experimentando isso, mas como culpa da infidelidade deles a Deus. Então, a gente não pode subestimar essa crise de identidade. Não devemos subestimar a crise de identidade causada pelo exílio de Israel. E os dois graves perigos. É aqui que eu quero terminar com essa fala. Dois graves perigos aos quais o exílio expôs a identidade deles lá, para que eles não deixassem de ser povo de Deus. Retraimento e assimilação. Ou seja, eles poderiam pensar assim: sabe uma coisa? Vamos ficar só entre nós aqui, vamos fazer o nosso culto aqui mesmo, dentro da nossa casa, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos colocar o quiparzinho, vamos andar como judeu aqui, mas só entre a gente, assimilação. Retraimento, melhor dizendo. Vamos ficar aqui dentro, vamos fechar nas nossas quatro paredes e vamos cuidar só da gente aqui. Qual que é o perigo com isso, gente? Porque lá fora, a gente não vai ser relevante lá fora. Não foi para isso que eles foram chamados. Mas havia um outro perigo, de assimilação, ou seja, eles saírem, se envolver com a cultura dos babilônios, com a cultura persa, e eles perderem a identidade deles. É a mesma coisa hoje, Hannah. Ou das duas uma, ou a igreja se retrai dentro dela, ou a igreja sai e se mistura com a cultura. Qual que é o papel? É estar lá fora, ser sal, sem perder o sabor. Manter um contato, mas nunca deixar de ser sal. Não perder sua identidade, mas salgar o mundo. Essa é a tarefa mais difícil da igreja. Mas é essa tarefa pelo qual a igreja existe. E eles estavam vivendo isso lá. Então Deus levanta profetas e diz: vocês têm uma identidade, mesmo aí. Vocês são povo de Deus, mesmo aí. Vocês não podem perder o chamado de vocês aí. Porque foi para isso que eu chamei vocês. Foi para isso que eu chamei Abraão. Foi para isso que eu tirei vocês do Egito. Foi para isso. Essa era a tarefa do profeta. Sempre foi a tarefa do profeta. Então, meus irmãos, e por quê? Porque Deus estava de olho em todas as nações. Israel tem uma responsabilidade com essa tarefa, nessa questão que nós estamos chamando na sua identidade missional. Meus irmãos, posso ser sincero? Corremos o mesmo perigo. Corremos o mesmo perigo. A gente não tem problema, né? Qual o problema que há você ir no cinema? Qual o problema que há? Que problema é que tem, meu amigo? Você vê o Cruzeiro ser campeão brasileiro. Hein, Fernando? Qual o problema com isso, Fernando? Não tem problema nenhum com esse negócio, entendeu? Só alegria, entendeu? Não há problema. O grande problema é isso aqui. É nós nos assimilarmos tanto que a gente perde nossa identidade. É só isso que é o problema. Se a gente tiver plena consciência disso, Paulo, não tem problema nenhum. É bênção aqui. Ok? Então, para a gente só terminar aqui, gente, a ameaça mais evidente para Israel é que eles seriam assimilados pelo império pagão. Se eles perdessem, tendo perdido o seu mundo literal, simbólico, cidade-templo com a sua narrativa, tá bom? Com sua narrativa de eleição em frangalhos e até mesmo o poder e a fidelidade de Deus, de seu Deus, postos em xeque, os israelitas exilados provavelmente estavam mergulhados em uma crise de identidade sem precedentes. O novo mundo ideológico em que se encontravam oferecia visão alternativa e constante do que significa ser humano, que teria exercido grande atração. Já falamos sobre isso, ok? Então Israel é obrigado a aprender a cultivar o seu papel e sua identidade. Aqui é um negócio interessante. O que o profeta vai fazer? Eles vão ter que criar mecanismos para não perder a identidade deles. E aí é interessante, quando você lê 1º e 2º Crônicas, que são livros parecidos com 1º e 2º Reis, mas eles foram escritos depois do exílio. O que isso quer dizer? Que é uma forma que eles estão tentando preservar a identidade deles como povo de Deus. Você vai ver lá em 1º Crônicas, eles começam a falar de Adão, lá, vai mostrar o que Deus fez, vai contando as histórias. Por quê? Por que esse livro está lá? Que é parecido com Reis? Para relembrar o povo. Relembrar o povo através da literatura. Outra coisa que vai acontecer muito em Jeremias é que Deus vai levantar os anciãos. Os anciãos são os líderes que vai cuidar do povo para que o povo não perca a identidade deles. Então são formas, Geraldinho, mecanismos para que o povo não se perca no meio ali das nações.
O grande problema para os exilados é a sua assimilação cultural, já falamos sobre isso, ok? Para que Israel mantenha seu papel como uma nação santa, um reino de sacerdote no meio das nações, formação da sua própria identidade e resistência à assimilação são essenciais. Aí que vai ter o papel dos anciãos no exílio e o papel da literatura do exílio. Você vai encontrar isso muito em Jeremias. Ele chamando os anciãos. Para quê? Não esqueça. Para lembrar o povo quem eles são. Por que eles existem. Só isso. Então levanta a liderança. Para que a liderança não deixe o povo se misturar. Não deixe dessa igreja deixar de ser igreja. Ok? Vamos ler só esse texto de Jeremias 29:1. E aí a gente encerra, por favor. Jeremias, capítulo 29, versículo 1. As coisas para falar aqui, mas a gente comenta semana que vem. Jeremias 29, versículo 1, por favor. Olha o que está escrito aí e a gente encerra. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Por que ele está chamando os anciãos? Ele está chamando os anciãos para lembrar o povo quem eles são, ajudar na liderança do povo. O povo não podia perder errando a sua identidade como bênção para as nações, sua tarefa missionária perante as nações. Se perdesse, seria como qualquer uma outra. Ok? Então, meus irmãos, se os irmãos não tiverem alguma pergunta, a gente deixa o restante para a semana que vem. Se não tiver nenhuma acréscimo, alguma pergunta. Eu gosto muito desse tema, meus irmãos, porque eu não consigo ler a Bíblia, se não entender que Deus, ele está chamando a igreja, chamando os crentes, porque Ele não só quer nos abençoar, mas Ele quer através de nós. Está entendendo? É para isso que a igreja existe. É para isso. Uma frase que eu sempre cito, né? A igreja é uma única comunidade, é a única entidade do mundo que existe para os de fora e não para os de dentro. A igreja, ela foi chamada para abençoar os de fora. Essa é a tarefa da igreja. Então, se hoje nós vivemos num país que tem problema político, vivemos numa cidade que tem... A minha oração é que Deus levante entre nós maneiras ou homens e mulheres que possam infiltrar nesse negócio todo aí e fazer toda a diferença para que a gente possa também ser abençoado através de um governo. Não estou falando que o presidente tem que ser crente. Não, gente. Não estou falando isso, não. Estou falando. É lógico que se uma pessoa for cristã de verdade, a gente fica um pouco mais tranquilo, porque, Raimundo, a gente entende o quê? Que não vai se envolver com corrupção, Não vai. É assim que a gente entende se o camarada é cristão, Nós tivemos tantos governadores aí, trouxeram tanta tristeza para a gente, Tivemos outros casos bacanas, Mas se vocês quiserem votar em mim em 2018, estou aí. Precisar de mim. Você está querendo que eu seja governador de Minas? Tá bom. Tivemos péssimos exemplos, tivemos bons exemplos, Acho que o governador de Goiás era um homem muito crente. Não lembro dele o nome. Temos péssimos exemplos em termos de governantes, Garotinho, que até hoje não cresceu, continua um garotinho mesmo. O Deltan, isso, é um cristão que está lá na Lava Jato, exatamente, na Igreja Batista, em Curitiba. É um cristão que está envolvido. Mas Deus, Ele pode usar, como tem usado outras formas, como usou Ciro e tudo mais. A minha preocupação é a igreja mesmo. É a igreja mesmo. A igreja. Meus irmãos, vamos ficar de pé para a gente orar, por favor.